Olá, eu sou Carmen, trabalho no Museu de Arte Murilo Mendes, no setor de difusão cultural, e vou fazer uma rápida apresentação da nossa convidada. Ela é responsável pelo legado de Faiga Ostrover, precursora da arte da gravura no Brasil. A nossa convidada do Museu de Arte Murilo Mendes de hoje é Noni Ostrover, filha dessa artista múltipla. Ela fala sobre as comemorações do centenário da mãe, que se iniciaram em 2020 e perduram em todas as instituições que, como o nosso MAN, foram alvo de generosa doação de obras pelo Instituto que divulga e eterniza o seu nome. Obrigada, Noni, pela participação, e agora eu passo a palavra a você para iniciarmos essa apresentação. Bom, é um prazer super renovado conversar com vocês, né? Museu Murilo Mendes, que nos 90 anos da Faiga a gente fez uma exposição belíssima aí no museu, e agora, nos 100 anos, voltamos a fazer a mesma homenagem, né? Um prazer conversar com vocês. Em 2017, a gente começou a pensar no centenário, que seria em 2020. Vamos lembrar que em 2016 teve o golpe, o Temer assumiu, e a primeira atitude, a primeira ação do governo dele foi acabar com o Ministério da Cultura. A partir daí, as coisas ficaram muito feias, muito ruins para a cultura, hoje em dia mais ainda, mas a gente percebeu que não poderia contar com nenhum tipo de ajuda do governo federal, e muito menos aqui no Rio de Janeiro, do governo do estado e do município. E aí a gente começou a pensar como é que a gente ia comemorar o centenário de uma artista da dimensão do Faiga sem ter dinheiro. E aí a gente pensou que não tínhamos dinheiro, mas nós tínhamos um recurso valiosíssimo, que era o acervo que ela tinha deixado, né? Então foi isso que foi a inspiração desse programa de doação de obras para museus do Brasil e do exterior, para comemorar o centenário de nascimento da Faiga. Nós entramos em contato com instituições do Brasil todo. O critério era que fosse uma instituição pública, com o sentido de democratizar o acesso ao acervo. Então, a gente privilegiou museus públicos e universidades federais, principalmente. Então, e outro critério é que a gente queria ter um alcance nacional. Então, nós conseguimos, até o presente momento, nós fizemos doações para 16 estados do Brasil, e doamos 1.690 obras, 210 matrizes e 1.592 publicações sobre a Faiga. Esses números ainda vão aumentar, porque ainda tem instituições que estão entrando no programa esse ano por conta da pandemia, né? A gente, como contrapartida, pediu para essas instituições que nos mandassem o acervo que eles tinham da Faiga Ostrover, tanto de obras quanto de publicações, para não mandar nada repetido. Isso foi ótimo, que eu consegui fazer um levantamento, descobrindo, inclusive, gravuras que a gente não tinha aqui no acervo e que eu vi pela primeira vez, como uma gravura lá na Biblioteca do Amazonas. A segunda contrapartida era se responsabilizar pelo transporte das obras, do Rio de Janeiro para os vários lugares, e a terceira contrapartida era fazer alguma exposição ou alguma homenagem pelo centenário de nascimento da Faiga. Essa terceira parte ela foi imediatamente prejudicada pela pandemia, porque no início do ano do centenário, que foi 2020, já em março, tudo parou, tudo fechou, e então a gente teve que liberar, né? Eu entrei em contato com todos os museus, falando que a gente estava muito feliz de ter feito a doação, mas que já não era mais obrigatório fazer a homenagem em 2020, que, quando fosse possível, realizar seria ótimo, né? A resposta foi, assim, maravilhosa, foi, assim, emocionante, o retorno, os contatos que eu tive com pessoas do Brasil inteiro, e muita gente acabou ficando, assim, muito próxima, muito amiga, né? Por esse processo todo das doações, né?
Então, assim, eu acho que com esse programa, né, e com essa programação de comemoração do centenário de nascimento da Faiga, a gente conseguiu honrar a trajetória de vida dela, que foi uma trajetória toda sempre voltada para a democratização do acesso à arte, que ela considerava importantíssimo, democratização da educação, do saber, enfim. Eu acho que a gente conseguiu honrar essa trajetória dela. Fiquei muito feliz com isso. Mesmo com a pandemia, aconteceram algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eles fizeram uma exposição virtual, e junto com a exposição, eles fizeram um curso também virtual sobre um dos livros da Faiga. E abriram a inscrição, e em menos de 24 horas, lotaram totalmente o número de vagas que eles tinham, né? E o curso se dava da seguinte forma: as pessoas liam o capítulo combinado, e depois, no encontro virtual, então, discutiam com os professores da universidade sobre o que, dúvidas e coisas que tinham descoberto durante a leitura do livro, né? Na abertura dessa exposição e do curso, a gente fez uma live também, que eu participei. Foi muito interessante, muitas perguntas sobre a vida da Faiga, como ela era, como é que foi e tal, e foi muito bom. Teve uma outra iniciativa também interessante do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Eles também fizeram uma exposição virtual. A própria exposição maravilhosa de vocês aí no Murilo Mendes, eu fiquei assim, apaixonada pelo trabalho, ficou muito lindo. E alguns museus fizeram só apenas uma homenagem no Instagram, mas sempre me comunicavam, isso foi muito legal. Então, eu ficava sabendo as coisas que estavam acontecendo por aí, né? Aqui no Rio de Janeiro, teve 2 exposições no Museu do Ingá, em Niterói, teve a exposição do MAN, no Rio de Janeiro, e teve também a exposição na Pinacoteca de São Paulo, e aí uma exposição física mesmo, visitada pelas pessoas, uma exposição belíssima. Eu não tive como ir por causa da pandemia, mas nas 2 exposições aqui do Rio, eu fui. O acervo documental, como a gente não tem uma sede, durante 20 anos a gente tentou uma sede, e provavelmente 120 não conseguiríamos. Dentro desse programa de doações, também a gente está doando uma parte do acervo. Por exemplo, a prensa da Faiga, a prensa de gravura, foi para a Escola de Belas Artes, da UFRJ. A parte muito grande de correspondência. A coleção de jornais de 1906 até os dias de hoje, né, que a gente continua, toda a coleção dos livros que faziam qualquer tipo de citação foram doados para a Pinacoteca de São Paulo. Uma parte grande também do acervo aqui ainda vai ser doado para a UFRJ. Mas nada saiu daqui sem ter sido digitalizado. Então, tudo que está em qualquer museu do Brasil que tenha sido doado por nós está digitalizado aqui. De forma que eu acho que essas pesquisas, e a gente vai continuar atendendo várias pessoas, a gente já atende pesquisadores e tudo, é possível fazer também com a documentação digitalizada que temos aqui. Nós temos fotos pessoais da Faiga, fotos de exposições da Faiga, né, gravuras, aquarelas e tal. Isso é um conjunto bastante grande, e uma parte já está digitalizado e outra parte a gente está digitalizando, né? Com a ajuda de amigos, estagiários da Escola de Belas Artes, de amigos fotógrafos, a gente está digitalizando isso. Uma parte dos slides com obras da Faiga que nós não temos aqui, que estão em coleções particulares, eu estou mandando digitalizar fora, estou pagando do meu próprio bolso. Então, assim, a gente vai compondo dessa forma para poder, no futuro, disponibilizar esse acervo para mais gente, né?
Tem muita coisa aqui, muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, no início, quando eu comecei a trabalhar com as estagiárias, eu falei com elas assim, olha, vamos começar a tirar os clipes, né, que enferrujam, os clipes dos documentos, das cartas e tal, a gente deve ter umas 5.000 cartas por aqui. Então, vocês vão tirando esses clipes e vão contando. Quando elas chegaram em 8.500, eu falei, pode parar de contar. Agora, em vez de eu falar que a gente tem 5.000 cartas, eu vou dizer que a gente tem 10.000 cartas, 10.000 documentos. E pelo número de fotos, a gente já passou muito dessas 10.000. Então, você vê que tem muita coisa ainda para a gente produzir a partir do acervo que temos aqui ou do acervo que está digitalizado, já e que saiu daqui. A gente tinha 4 livros para serem lançados durante o centenário, que até agora a gente não conseguiu lançar nenhum, porque com a pandemia as coisas se enrolaram completamente, né? Mas um deles está quase, já estamos na fase de conversar sobre a divulgação, que é o lançamento do livro A Grandeza Humana, 5 séculos, 5 gigantes da arte. Esse livro foi escrito a partir de um curso que a Faiga deu em vários lugares do Brasil, com muita gente, sempre muita gente. E aí ela decidiu transformar esse curso num livro. E ela estava escrevendo, era um livro que teria 5 capítulos, né? Eram 5 gigantes da arte. Ela estava escrevendo esse livro, tinha feito 3 capítulos quando ela morreu. E eu acompanhei a dificuldade que ela teve para escrever esse livro, né? Há algum tempo já, ela estava com problemas muito graves de visão. E aí, nós tivemos que comprar um computador para ela, uma coisa que ela não tinha a menor vontade de trabalhar em computador, ela ainda tinha aquela velha máquina de escrever, ela não passou nem para a máquina elétrica, que ela dizia que aquele tic-tac, tic-tac, tic-tac fazia ela pensar melhor. Então, ela foi obrigada a aprender a trabalhar no computador, ela trabalhava, compramos a maior tela existente na época, ela usava o maior tipo de letra possível, e, além disso, ela encostava uma lente na tela do computador para enxergar, e assim ela escreveu esse livro, esses capítulos, letra por letra. E eu decidi que eu não podia dar esse livro inacabado. Nós temos, então, a autorização do CCBB aqui do Rio de Janeiro, conseguimos as gravações das aulas dela, a partir dessas gravações nós terminamos o livro. O livro teve já uma edição física, mas que acabou, esgotou, então nós temos como uma das opções lançar uma edição digital. Então, a edição está quase pronta, já está, quer dizer, o livro digital já está pronto. A gente está só ainda vendo como é que ele vai ser divulgado, em que livrarias ele vai ser vendido, né, através de que formas. Então, esse vai ser lançado agora. Nós temos outros 2 de correspondência da Faiga, um livro de correspondência que chama-se Cartas de Atlanta, que a minha mãe passou 6 meses em Atlanta, numa universidade só para nós, dando aula durante 6 meses. E ela escreveu cartas para a família e para os amigos. Eu era bem criança, ela escrevia carta para os filhos também, né, para as crianças e tal. E depois que ela morreu, mexendo no acervo, eu achei uma pasta com algumas cartas datilografadas e na folha de rosto escrito de Atlanta. Então, é essa seleção que a Faiga fez que nós vamos publicar. Temos outras cartas em alemão para o meu pai, crianças, outras cartas, mas nós decidimos primeiro publicar essa seleção que ela fez. E o outro livro, que está um pouco mais adiantado, são correspondências da Faiga com a Hannah Levi Deinhardt, que foi professora dela na Fundação Getúlio Vargas em 1946, e que depois foi embora. A Faiga e a Hannah Levi, então, se corresponderam de 1988 até 1979, e é uma correspondência maravilhosa, porque você vai vendo uma amizade que vai se aprofundando,
e falando sobre todos os temas que interessavam as duas, né? Questões de arte, as exposições que estavam vendo, os livros que estavam lendo, as dificuldades financeiras de trabalho, né? Que as duas eram intelectuais importantíssimas e, no entanto, a vida inteira lutaram com questões financeiras, né? Para se sustentar. E aí, a minha mãe falando do calor do Rio de Janeiro, da corrupção, e a Hannah Levy falando do desinteresse dos alunos americanos na universidade, os alunos que ela tinha lá. Esses dois livros, eu acho que são... Eu adoro livros de correspondência, e eles são muito diferentes de tudo o que as pessoas já tenham lido que a Faiga escreveu, porque são livros muito pessoais, em que ela está conversando com os amigos e com a família. Então, você vê uma Faiga que apenas um pequeno círculo conhecia, né? Eu acho que são livros que vão apaixonar muita gente. Tem um livro também infantil, que a gente está com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma história que ela escreveu e desenhou para o sobrinho, filho da irmã dela, para o Peter. Foi o primeiro bebê que nasceu na família, uma família que veio exilada, né, por conta da guerra. Então, minha mãe escreveu essa história e desenhou, são desenhos aquarelados muito bonitos, e a gente está fazendo isso com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde está a sobrinha do Peter, que foi o que ganhou esse livro, né? A Ana é sobrinha do Peter, ela é professora de teatro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aí, no meio das conversas de doação de obras e tal, surgiu essa possibilidade de a gente fazer esse livro, e ele vai sair também. E, por último, temos também um outro livro a ser lançado, que ele é o catálogo de uma exposição que aconteceu na Casa do Choro, aqui no Rio de Janeiro, e o Maurício Carrilho ficou tão encantado com as obras da Faiga que escreveu 17 músicas inspiradas pelas gravuras dela. E durante a exposição, então, aconteceram, além das palestras e tudo, aconteceram 4 concertos de música ao vivo. Esses concertos foram gravados, então, o catálogo da exposição, além das obras da Faiga, ele vai ter um encarte com um CD com as músicas do Maurício Carrilho. Isso também vai ficar pronto, não sei se esse ano ainda, mas certamente, provavelmente no ano que vem. Essas são as coisas que já estão em andamento. Mas, assim, ainda tem muita coisa para fazer com o acervo que a Faiga deixou, o acervo das cartas, dos textos. Tem uma quantidade enorme de pesquisa aqui a ser feita no acervo ainda, e, a partir da pesquisa, uma produção intelectual bastante grande. Eu esqueci de falar de um também, que é muito importante, que a gente está produzindo junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Escola de Belas Artes. É um livro só sobre os tecidos da Faiga. Esse ainda está bem no início, mas também está sendo um trabalho muito apaixonante com a equipe que está responsável por fazer esse livro. A minha mãe, a vida inteira, ela falou sobre outros artistas. E depois que ela morreu, um dos objetivos do Instituto Feigen-Ostrover é que agora a própria obra dela, tanto a obra artística quanto textual, correspondência, tudo, também isso seja pesquisado e que se produzam também outros textos e livros sobre a obra dela. A Faiga era muito amiga, né, do Murilo Mendes. Eles se correspondiam, né, e foi... eu não sei em qual carta, eu não sei se ela estava comentando, onde eu vi isso, mas ela falando assim que ele conheceu ela no início da carreira, quando ela passou do figurativo para o abstrato, e foi muito, muito criticada, ferozmente criticada. E o Murilo Mendes foi um dos que aceitou, entendeu e gostava do trabalho dela e apoiava essa trajetória dela. Além de ser um poeta, né, que ela amava os poetas, ilustrou muitos poetas. Aproveitando a deixa aí, quero
vocês para acompanhar o site do Instituto Feigenströver, que à medida que a gente vai catalogando novos materiais, novas obras, novos textos, a gente vai colocando. E também o Facebook do Instituto. Agora, em setembro, a gente vai fazer uma programação mais intensa no Facebook, porque a gente vai estar comemorando, não comemorando, né, mas é a data dos 20 anos sem Feiga. Ela morreu em 2001, em setembro, justamente. Então, a gente vai tirar esse mês para fazer essa homenagem, 20 anos sem Feiga. E no ano que vem, 20 anos do Instituto Feigenströver. Também a gente quer fazer algumas coisas especiais. Então, vocês podem acompanhar tanto pelo Facebook quanto pelo site do Instituto. E para encerrar, eu queria ler aqui um texto não, é um parágrafo só, de uma fala da Feiga, que eu acho que é muito para nós, hoje em dia, nesses tempos de barbárie que nós estamos vivendo, e que quem trabalha com cultura é uma resistência diária, né? Eu queria ler isso aqui para vocês, então. Isso é a própria Feiga, tá? Não tenho muitas ilusões sobre o que podemos fazer individualmente. Cada um de nós só dispõe de um certo espaço vivencial, dentro do qual é possível movimentar-se e trabalhar. Ainda que restrito, porém, o espaço existe e é preciso agir nele. É o que devemos às gerações futuras, aos nossos filhos e aos filhos de nossos filhos, na visão esperançosa de que para eles a criação possa tornar-se uma dimensão da vida. E eu, com as minhas palavras, eu completo esse texto. Eu acho que é uma coisa que nós devemos também às gerações passadas, né? Principalmente aos artistas, e que nos trouxeram até aqui e que também nos levarão adiante, né? No meio dessa tempestade.